Quanto tá a banana? R$ 3,50 o quilo. Ah, estão lindas. Nós aprendemos que no reino vegetal, eles podem disponibilizar seus alimentos na forma de frutos e folhas. Viu como o reino vegetal faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia? Eu vou levar isso aqui. Está começando mais um vídeo da professora Andréia, Reino Vegetal. A bananeira é uma planta herbácea, caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensão das folhas. Possui tronco curto e subterrâneo, representado pelo rizoma e o conjunto de bainhas das folhas de pseudocaule. O rizoma é o que a gente chama geralmente como tronco, mas ele é um tipo de estrutura como um órgão de reserva. A bananeira é uma angiosperma, pois possui fruto, aonde tem diminutos pontinhos que são as suas sementes. Temos que falar agora de um outro grupo de plantas que são as gimnospermas. Depois de falar das angiospermas, que são plantas com sementes e com frutos, as gimnospermas são plantas com sementes, mas não têm essas sementes protegidas por fruto. Outra característica interessante dessas plantas é que elas não têm flores características, e sim estróbilos, como essas estruturas rígidas que estão aí presentes. As gimnospermas, elas podem ter estróbilos masculinos que produziram pólen, estróbilos femininos que terão células femininas, chamadas de oosfera. Quando o grão de pólen ele é levado pelo vento, ele cai no estróbilo feminino, ele vai produzir um tubo que vai fecundar essa célula feminina para a produção do embriãozinho que está aqui, ó, do embrião. Esse embrião, ele vai desenvolver e das estruturas presentes ali também, protegendo essa célula feminina, vai desenvolver a semente. A semente, ela é desenvolvimento do óvulo. Então, o óvulo desenvolve e forma a semente. Não há o desenvolvimento do fruto. Qual a função das sementes? Então, aqui as sementes elas vão proteger e nutrir o embrião, que será a futura plantinha que vai desenvolver em condições adequadas do solo. Existem vários tipos de semente das gimnospermas, algumas comestíveis, como pinhão, outras nem tanto, inclusive elas são disseminadas pelo próprio vento por elas terem essa asinha, são sementes aladas. Então, existem vários tipos de sementes, porque existem vários tipos de gimnospermas. Mas não existem somente essas plantas. Temos agora, dentre aquelas que não têm flores, que a gente chama de criptógamas, as pteridófitas e as briófitas. As pteridófitas, elas são o primeiro grupo dentro da teoria evolutiva a terem vasos condutores. São plantas vasculares, assim como as gimnospermas e as angiospermas. Mas elas são o primeiro grupo a apresentarem dentro da sequência evolutiva. Elas não têm semente nem fruto,
reproduzem-se por esporos no lugar de grão de pólen. Não tem grão de pólen, são esporos. Se você olhar nas folhas de samambaia, ela tem uma estrutura chamada soros, que são aqueles pontinhos escuros quando eles estão maduros. É possível vê-los. E eles liberam esses esporos. Quando esses esporos caem no solo, eles vão desenvolver. Depois eu vou mostrar. E ali vai ter uma estrutura que produzirá os gametas. A planta adulta tem os esporos, então ela é chamada de esporófito. Ao esporo cair, produz uma estrutura chamada de prótalo. E é nessa estrutura que os gametas se desenvolvem. Só que esses gametas, para se encontrarem, eles precisam de umidade, porque o gameta masculino ele é como um pequeno espermatozoide. É chamado, que é flagelado. E ele precisa nadar até encontrar o gameta feminino. É mais ou menos assim. Aqui está a samambaia. Olha os soros bem desenvolvidos. Esses soros maduros liberam os esporos. Os esporos, quando caem, vão desenvolver a estrutura chamada de prótalo. O prótalo tem parte masculina e parte feminina. A parte masculina produz o anterozoide, que vai nadando até encontrar a oosfera. Como ele nada, ele precisa de água, precisa de umidade para poder se encontrar os gametas. Da fecundação, sobre o prótalo vai nascer uma pequena plantinha. Essa é a folha da samambaia que vai desenvolver. Eles têm um ciclo reprodutivo, tá? Não tem sementes, eles têm essas estruturas, gametas e esporos. Ter gametas e uma outra estrutura também existe nos outros grupos, só que no lugar dos esporos, eles vão possuir sementes. Já as briófitas, está faltando um R aqui, perdão, viu? As briófitas, elas não têm vasos condutores, e isso limita seu tamanho, por isso elas são muito pequenininhas. Eu vou mostrar num vídeo mais detalhado logo após. Eles têm uma estrutura pequena e por não ter vasos condutores, eu não posso dizer que tem raízes, folhas. No lugar eu tenho rizóides, no lugar das folhas filídeos ou filóides e o pequeno caule cauloides. Essa parte da planta é o gametófito porque produz gametas. E essa parte aqui é o esporófito porque produz os esporos. Da fecundação dos gametas é que vai produzir o esporófito. Aqui eu posso mostrar, aqui está para vocês os musgos bem pequenininhos e os esporófitos despontando deles. Bom, segundo a teoria da evolução, as plantas também tiveram uma origem evolutiva a partir de uma alga verde ancestral. A partir dali, as plantas começam a ter algumas características que divergem através de um longo processo evolutivo, formando inicialmente as briófitas. A partir de diversificação e aparecimento dos vasos condutores dessa evolução, surgem as pteridófitas. Depois, a presença de semente faz com que novos grupos surgem as gimnospermas e surge depois as angiospermas. Essa é a teoria evolutiva que diz o aparecimento dos grupos vegetais. Como a gente sempre apresenta os dois lados da moeda, segundo a teoria criacionista, todas elas surgiram ao mesmo tempo pelo ato criador de Deus. Ok? Aqui é possível você ver os musgos. Se você olhar bem de ladinho, você vê as estruturas aqui, ó. Esse dá para vocês verem, eu vou passar o dedinho, ó. Tá vendo? Esse aqui é o esporófito deles, ó. A planta é o gametófito e essas estruturas aqui são os esporófitos. Essas aqui presentes.
Bom, alunos, não deixem de fazer atividade no caderno do PET e também aqui no nosso formulário, tá bom? Você vai preencher seu nome, sua turma e vão ter todas as atividades ali com as imagens para vocês fazerem. Tá show de bola! Vão lá e façam. Um grande beijo. Tchau, tchau.